uma reportagem trazendo aqui uma suspeita aí, né, de que a cervejaria possa ter um rombo bilionário aí na Ambev. Eu vou trazer aqui exatamente a fala, olha só. A afirmação é da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Serve Brasil, que representa produtores menores do que a Ambev. Enquanto o caso, então, de Americanas envolve aí essa dívida bilionária com bancos, no caso da Ambev, a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais. Isso de acordo com esse dirigente da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. Um estudo que foi contratado por eles, pela Serve Brasil, aponta um rombo de estimado 30 bilhões de reais em manobras tributárias. Quero primeiro trazer a Débora para a gente ver como que está a reação de Ambev agora, para depois a gente falar um pouco mais sobre esta novo capítulo aqui. Paula, né? inclusive, quando a gente viu essa notícia, né, tava aqui tava aqui uma queda de 2,86% e agora já está em 3,22%, não tem 5 minutos. Vai expandindo então perdas, 13,19 é como que está o papel agora, uma queda de 3,44% para a Ambev que abriu aos R$ 13,64, a máxima foi R$ 3,73, está agora aos R$ 13,19, queda de quase 3,5%. Vamos ficar monitorando de olho, né, Débora? Estou aqui lendo essa notícia que acaba de ser publicada, enfim, né, deste estudo, então, contratado pela Serve Brasil, apontando, então, um rombo estimado de 30 bi de reais em manobras tributárias. É uma acusação aí, mas, né, uma situação muito delicada, até porque tem aí os sócios controladores, os mesmos da Americanas, que também tem este rombo, né, que já passa de 40 bi, também em relação a manobras. Neste caso especificamente, Gustavo e Marco, pelo que eu vejo aqui, a acusação em relação a uma manobra para ali, né, uma dívida que seria com impostos federais, estaduais e municipais. Traz aí um ponto de preocupação para vocês em relação a essa notícia, principalmente por serem os mesmos controladores. Como que vocês avaliam, apesar de ser muito recente, né, mas eu queria entender um pouco da visão de vocês sobre isso. Eu entendo que agora no balanço, quando eles forem divulgar, eles vão ter que explicar. E no dia seguinte eles vão ser muito questionados pelos RIs, perdão. Os RIs vão ser questionados pelos analistas que cobrem o setor, assim, pesadamente. Vão perguntar bastante no detalhe para entender se o modelo deles está refletindo o que realmente está acontecendo na empresa. É claro que dívida tributária, a gente tem já há alguns anos um precedente muito ruim do que é feito pelos governos mesmo com as empresas. É refis atrás de refis, Exato. É perdoar dívida atrás de perdoar dívida. O que acontece? Se está perdoando dívida... Eu vou usar o exemplo, o Marco tem uma empresa e não está pagando os impostos, eu sou do mesmo setor, eu vou falar, se ele perdoou o dele ano passado, eu vou esperar ele chegar para negociar comigo e não vou pagar. Infelizmente, assim, o Brasil criou esse contexto de incentivar as pessoas a não pagarem direitos aos tributos, porque recorrentemente a gente vê negociações tributárias. Agora, vou mudar um pouco o ângulo aqui da resposta e eu já passo para o Marco. Eu vejo que é muito ruim para a imagem também do Brasil, de novo, que aconteça algo em algum grupo do grupo 3G, com 3 pessoas que eram consideradas durante os últimos 20 anos como vencedoras, como empresas, como pessoas modelos, se seguir, e o livro deles era um sucesso em faculdades de administração, em pessoas para você olhar e alvejar, querer ter o sucesso tanto quanto eles que trabalharam, a questão da meritocracia. Então isso pega muito mal de novo para o Brasil, porque já teve o Ike alguns anos atrás, Sim. quando ele falava que queria ser líder do ranking da Forbes e tudo que aconteceu com ele. Agora outros também envolvidos com isso. Infelizmente isso é passado adiante. A gente teve, acho que ontem ou hoje, o ranking de transparência internacional de corrupção. E o Brasil lá embaixo também, 94, se não me engano, de 180 países. Ou seja, a imagem do Brasil, ela acaba sendo contaminada por esse tipo de ação quando acontece com uma personalidade tão relevante. E, de novo, né, acho que em poucos anos. Aí eu passo para o Marco. Ô Marco, antes de você completar, deixa eu só atualizar mais uma informação, tá? Só que chega agora. A associação, ela está acusando a empresa de inflacionamento do preço de componentes necessários para a produção do refrigerante que são passíveis de isenção e também com geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Assim, a empresa, então, acumula irregularmente mais créditos tributários do que teria direito, desfalcando o erário e lucrando mais. O estudo foi realizado, então, por essa consultoria que chama
chama AC Lacerda. O diretor-geral da Serve Brasil, que teria encomendado o estudo, chama Paulo Petroni. Ele afirma que, pelo menos desde 2017, os relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de reais de ilícito tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Os balanços da Ambev, no entanto, não registram essa quantia que é cobrada, né, que seria então aí em dívida com a Receita Federal. Marcos Saravalli. A gente tem vários pontos, né? Vários pontos, mas começando de trás para frente, para o investidor que está nos ouvindo, acho que vai ficar por muito tempo essa sensação, né, de contágio da Americanas. E aí fizeram nas outras empresas, como é que era? E na dúvida, a gente não tem a resposta, mas na dúvida o investidor ele vai vender, né? Até ali, acho que na semana seguinte do fato relevante, o primeiro fato relevante da Americanas, foi consenso, né? Ambev, assim, não, ninguém queria ter Ambev, eu queria ter uma posição menor e a gente vai ver, né? Infelizmente a gente não sabe a resposta, né? Assim, nesse caso da Ambev aqui particularmente. Mas até quando a gente vai ministrar aulas, enfim, a Ambev ela é muito grande, né? E aí um dos exemplos até que a gente pode fazer um paralelo é que tem algumas características da Ambev que ela até, por exemplo, ela tem, e para quem, até a gente poderia trazer aqui donos de bar e restaurantes, né, para mostrar um pouco da relação, né, inclusive tem associações, da relação que eles têm com a Ambev. Porque a Ambev, assim, não existe nenhum bar, nenhum restaurante que sobreviva sem uma cerveja, sem uma água, enfim, algum produto da Ambev. Só que para você ter relação com a Ambev, você precisa primeiro pagar, depois você recebe, é inverso, né? Então tem o famoso capital de giro negativo. Então, a primeira Ambev recebe, depois ela entrega seus produtos. Mas é uma característica realmente que ela foi construindo ao longo do tempo. Mas acho que o terceiro ponto que é importante que a gente faz sim a conexão com a Americanas, que é sempre em relação àqueles incentivos errados para os seus executivos. Os né? executivos, que vai contra justamente tudo que se fala nos livros, né? De perpetuar a empresa para longo prazo, pensar para 10, 20, 30 anos para frente. Mas se você está incentivando o seu executivo, principal CEO, não, você fez 100 milhões de lucro, no ano que vem eu quero 200, né? Tudo bem, o CEO também ele vai ser forçado, talvez até tomar decisões erradas, como é o caso aqui desse questionamento, dessa associação. Então se tiver um tributo, se eu deixar de pagar esse tributo aqui, jogar para o ano que vem, no meu mandato aqui como CEO, eu vou inflar o lucro, eu recebo meus dividendos, agrado meus controladores, todo mundo sai bem, né? Então eu tenho essa preocupação disso, como está sendo os incentivos que a gente aprende tanto, né, na faculdade, na escola e na prática acontecendo esses casos, né?